Gálatas capítulo 5, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: digo, porém, andai em espírito. Presta bem atenção, que está dizendo espírito com letra maiúscula. Eu já vi muita gente confundir, fala que essa luta da carne com o espírito é a luta com o espírito humano. Não, aqui o espírito é o espírito de Deus. Repare bem: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne, ou seja, o seu entendimento, conspira contra o espírito, com letra maiúscula, e o espírito contra a carne. Esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas. Repare: prostituição, você vai ver muito isso agora no carnaval, tá? Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, dissensões, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora repare o 22. Repare no singular, tá? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e quanto a essas coisas não há lei. Eu queria que você pensasse muito no temperança, tá? Que também pode estar escrito em alguma versão domínio próprio. Tem alguém que está assim? Domínio próprio, tá? Que é o significado. Pode se sentar. Amém? Hoje eu vou ministrar a ênfase da mensagem mesmo. A hora que eu chegar naquela parte, vai ser uma das partes que dificilmente você vai ver alguém falar glória a Deus, Jesus, louvado seja o teu nome, eita Deus, meu. Porque vai chegar um ponto da mensagem em que você vai ver que a luta que existe do seu eu, da sua vida, do seu entendimento contra as coisas de Deus. O importante, na verdade, é você ouvir essa mensagem. Isso é o importante. A palavra do Senhor diz acerca do entendimento do homem. O homem, a sua cabeça, o seu pensamento, o seu entendimento é difícil. Se existe uma parte difícil na sua vida, é o seu pensamento, é o seu homem interior, é o psique do homem. Essa é a parte mais difícil que tem. Provérbios 4,18 fala que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até chegar a ser dia perfeito. Então, o que eu vou falar aqui é uma vitória, porque mostra quem é o homem. Não há uma pessoa que eu conheça que a pessoa era torta, e quando a pessoa levanta a mão e confessa a Jesus, ela se torna retíssima em tudo. Impressionante. Ela era torta, ela era uma pessoa mentirosa, era uma pessoa que bebia, era uma pessoa que assistia porcaria, que ouvia o que não presta, que falava o que não presta, que assistia filme que não servia para nada, e que, sei lá, põe o que você quiser, iracunda, contendeira, põe o que você quiser aí no pacote, que eu posso me esquecer. E aí a pessoa fala, eu aceito, e ela chora. Já percebeu que a pessoa nesse momento, a maioria chora? A maioria derrama lágrimas, fica emocionado, é tocado por Deus, e no dia seguinte essa pessoa está pronta para ser um pastor, de tão preparada que essa pessoa está. É verdade ou não é? É verdade, né? É verdade? Pela madrugada. É verdade? Nunca
Porque eu acabei de ler, a vida do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até chegar a ser dia perfeito. Quer dizer que hoje cai por terra a ira, amanhã eu tenho que resolver aquele outro probleminha meu, sabe, que eu tenho, aquele jeito que eu tenho. Você vai matando isso pouco a pouco, até você ser aperfeiçoado por Deus. O que não pode acontecer é o retrocesso, né? É você começar a ficar pior. Aí tem coisa ruim no negócio. Entenda bem, é gradativo, mas a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é o Espírito de Deus que vai te ajudar nessa caminhada que você entrou. É o Espírito Santo que vai te ajudar, porque você vai ser transformado por Deus pouco a pouco, até chegar a ser dia perfeito. É o Espírito de Deus. Só que é preciso saber que infelizmente, as pessoas às vezes não entendem o que é esse trabalhar de Deus na nossa vida. Às vezes as pessoas não conseguem compreender, porque a palavra do Senhor é clara. No Evangelho de João diz que o Espírito de Deus, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quer dizer que você tem que ser convencido. Quer dizer que no momento o Espírito Santo fala: olha isso não, olha é assim que você vai fazer, olha esse seu jeito está errado, olha você está agindo de uma maneira não está certo, você vai ter que fazer aquilo, e ele vai te convencendo, e você vai cedendo ao Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus ele não vai fazer a força, ele vai convencer. Você já convenceu alguém? Já convenceu alguém? Quem já conseguiu convencer alguém num caminho errado? Você tem que sentar e começar a falar com essa pessoa. Quer tomar uma água, quer tomar um café? Olha, está com tempo para me ouvir? E aí você vai começar a falar com a pessoa, até que você começa a jogar argumentos, para que você consiga convencer essa pessoa, o bem dela, que ela está no caminho errado. O Espírito de Deus convence o homem. Ele trabalha de uma maneira que não vai forçar você, não é goela abaixo. Ele vai trabalhar pela palavra de Deus. Ele vai preparar você para Deus. É assim que o Espírito Santo faz, e nós seremos transformados. O fruto do Espírito é esse. Dons, sim, são variedades, pluralidades. Espírito é o fruto, e do fruto você é transformado em áreas da sua vida. Você é aperfeiçoado. Ou seja, do intuito, do objetivo, do atributo do Espírito de tratar você, de te preparar, né, da presença do Espírito, do propósito do Espírito Santo, porque cada uma das pessoas, a Trindade de Deus tem um propósito, e o propósito dele é te convencer, é te ensinar as coisas de Deus, é falar no teu íntimo, no teu coração, por meio da palavra, ele falar com você, de responder. Isso é o que o Espírito Santo faz. Só que a gente tem que entender uma coisa: os dons espirituais, os dons que a Bíblia fala, o que eu vou falar aqui, eu não sei se você já pensou, mas você já reparou que o mundo tem dons muito parecidos? Alguém já chegou a pensar, a reparar isso aí? Alguém já? Não? Ora, não é o dom de Deus, mas o mundo tem coisas parecidas. Quando Moisés foi libertar o povo de Deus, Moisés jogou o cajado no chão, e a vara de Arão, de Moisés ali, se transformou em serpente, em cobra. Os magos do Egito fizeram o mesmo ou não fizeram? Com as suas mágicas, as suas artes ocultas, diz lá. Existem coisas no mundo também. Existem pessoas no mundo que levitam, pessoas que fazem coisas sumir, coisas terríveis. Então o mundo também tem dons. Existem pessoas no mundo que têm sabedoria. Einstein foi uma pessoa sábia ou não foi?
Você acha que uma pessoa burrinha da Silva consegue inventar um avião? Você acha? Uma pessoa burrinha, porque não tem Deus, consegue fazer algo mais pesado que o ar, que era o plano dele, voar? Quer dizer que existe sabedoria no mundo, cuidado, é preciso saber que existe. Só que a sabedoria verdadeira, a sabedoria poderosa, a sabedoria infalível, somente Deus pode dar para o homem. Só Deus pode dar. Mas no mundo você encontra religiões que a pessoa fala: fui curado lá no terreiro, sumiu o negócio. Verdade ou não é? Ainda que a doença apareça, sai da perna direita, aparece na esquerda, ou sai de um parente, aparece no outro. Mas acontece, sumiu, alguma atividade espiritual aconteceu naquele negócio, não é verdade? Senão não enganava ninguém. Quer dizer que existe. Então, existe, presta atenção aqui em mim, que Deus quer falar. Existem dons de cantores, que a voz desse cantor é algo fora do comum, sim ou não? Que a pessoa canta, que você fala: como pode ter uma voz dessa? Está cantando para o mundo. É um dom que a pessoa, um talento, é uma diferencial que aquela pessoa tem. Mas existe isso? Existe ou não existe? Existe pessoas que têm uma temperança no mundo, que misericórdia, envergonha a igreja da atualidade. Temperança, eu estou falando, sabe o que é temperança? Temperança é o que nós mais precisamos, e eu vou chegar nesse ponto. Quando você começa a olhar homens que são preparados, que atuam como bombeiros, que não são cristãos, que são cheios de problemas dentro do seu lar, dentro da sua casa, esses homens entram dentro de prédio em chamas e salvam pessoas. Você olha para ele, você vê um herói. Você não consegue ver uma pessoa que está sofrendo uma separação na vida. Você vê um soldado, uma pessoa agindo em prol da vida. Isso é vergonhoso para um cristão. Vergonhoso. Quando você começa a ver atiradores de elite, homens dentro do exército, homens que desarmam bombas do esquadrão antibomba, médicos fazendo cirurgias que são um sucesso, e você olha para ele, você não consegue ver que ele está sofrendo alguma coisa. Às vezes ele está doente, às vezes ele está sofrendo com o filho, às vezes a mulher traiu, ou a separação, ou sei lá, foi embora, aconteceu alguma coisa, o pai morreu, e a pessoa, esses homens, eles entram dentro do campo e eles executam aquilo que eles foram para fazer, porque foram preparados psicologicamente para aquilo. Como que o mundo consegue preparar a mente de uma pessoa sem uma oração, sem uma Bíblia, e preparar uma pessoa para ser um soldado, para entrar numa situação de risco, para saltar em paraquedas, cair dentro de um campo, salvar uma criança, salvar uma família, e a igreja não consegue fazer, não consegue o domínio próprio de um problema que está enfrentando dentro do lar. Alguma coisa acontece, a cara já fecha, de cumprimento não vai ser fechado. É algo terrível para a igreja uma coisa dessa. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque se eles conseguem fazer tudo isso sem Bíblia, sem oração, fazem um serviço excelente, através de um trabalho na cabeça, na mente, com palavras, preparando essas pessoas, e nós temos o Espírito do Deus poderoso, que criou os céus e terra, que conhece o homem. Como não conseguimos fazer isso? A igreja está fraca. Isso demonstra a fraqueza da igreja, uma igreja que se encontra enfraquecida. Esses homens, eles entram dentro de campos, há palestrantes que conseguem mudar a opinião de pessoas com palavras de livros que homens, comedores de arroz e feijão, sem nenhuma sabedoria de Deus, escreveram. E às vezes nós não conseguimos trazer uma alma para a casa de Deus. Isso não pode acontecer. Isso não deveria estar acontecendo, mas isso está acontecendo. E por que isso está acontecendo? Porque nós temos que, de fato, ver, enxergar a verdade, dizer: a igreja está fraca. A igreja não pode estar
no seu poder, não pode estar sendo movida pelo poder do Espírito de Deus, sendo dessa forma. Ela precisa reagir, ela precisa acordar, ela precisa ganhar almas, ela precisa de mudar o seu jeito, a sua maneira de ser, porque a temperança, primeiro, tirando a parte de bombeiros, policiais, agentes da CIA, do FBI, da Segurança Nacional, pessoas que salvam pessoas, médicos, todas essas pessoas. Agora eu falo dos dons que o mundo tem, de certa forma, vou chamar de dons, de um diferencial que essa pessoa tem. Você já reparou que quando Deus não põe a mão, Deus não usa, aquela pessoa não quer ser usada por Deus, quem usa é o inimigo? Repararam isso? Você sabia que se você procurar, você vai encontrar por aí? Olha, eu citei pessoas que cantam, eu citei pessoas que ministram, eu citei pessoas que são sábias. Na Bíblia nós temos o dom de sabedoria, mas o dom de sabedoria da Bíblia incomparavelmente ao que esses homens sabiam. O que eles descobriram comparado ao esterco, comparado ao que Deus tem para dar para mim e para você. A verdadeira sabedoria é aquela que vem do alto, aquela que vem dos céus. Mas ainda assim você encontra outros dons por aí. Você encontra gente que não é da igreja evangélica profetizando, sim ou não? E acertam ainda muita coisa. Não se sabe o porquê, mas de alguma forma muitos desses profetas do mundo, do maligno, acertam. E isso não é a primeira vez que acontece com pessoas. Então o mundo, ele tem esse tipo de coisa. Existem essas coisas malignas lá fora que acontecem. E o que me deixa indignado é saber que a igreja, ela tem Deus ao favor dela. Ela tem uma variedade de dons que o Espírito Santo quer dar, e não são coisas falsas, são coisas verdadeiras, são coisas reais. E a igreja muitas vezes não tem isso, ela não busca isso. É você olhar e ver, muitas vezes um mágico põe a mão numa carta e fazer a carta sumir, ninguém consegue entender como que ele fez aquilo. E a igreja não pedir dons para Deus, o Senhor, opera em mim, Senhor, derrama dons espirituais sobre a minha vida, me usa para salvar vidas, para alcançar vidas, porque o poder de Deus é incomparavelmente maior. A Bíblia fala que o Filipe foi arrebatado, não seguiu nem perto do eunuco, ele foi lá em Azoto, subiu de um lugar para o outro. Deus tem dons para a igreja, e dons reais, aleluia, dons abençoados por Deus, para derramar sobre a igreja. Mas a gente fica triste de saber que muitas vezes a pessoa, às vezes ela tem um talento, se ela não for usada por Deus, o inimigo passa a usá-la. Olha pessoas como Elvis, outras pessoas talentosas por aí. Essas pessoas, o inimigo tacou a mão, ele usa essa pessoa até que chega um tempo e fala assim: não me serve mais, ele levanta outro. Aquele ali já era, acabou, descarta-se que nem uma fralda de criança, fala: agora é o próximo, chega, você já foi, já judiei bastante. Procura saber. Eu mostrei para a pastora e mostrei para as crianças. Aquele garotinho que fez o filme Esqueceram de Mim, lembra dele? Como ele era bonitinho, né? Macaulay Culkin, né? Bonitinho, bonitinho, bonitinho. Vai ver como ele está hoje. Eu mostrei uma série de fotos para minha esposa, de vários atores da minha época, que eram lindos. Vai ver como eles são hoje. Mostrando lá, antes e depois das drogas. O inimigo, ele começa a usar a pessoa, ele dá coisas que são, parece que é alegria para a pessoa não percebe, é legal, estou legal agora. Daqui a pouco aquela pessoa começa a sofrer o efeito daquela vida que o inimigo colocou nela, e a pessoa, ela envelhece de uma forma, ela fica de uma maneira, que eu tive que mostrar para os meus filhos. Falou: está aqui, filho, olha, um dia na escola, provavelmente alguém vai oferecer droga para você. Está vendo? Depois das drogas, como que ele ficou? A pessoa que vai te oferecer as drogas não vai falar para você que você vai ficar dessa forma, ou pior, ela vai falar: olha, é um negócio legal que eu tenho para te dar, é uma coisa bacana, você vai gostar, você vai ficar legal. Sabe esses problemas que você tem? Você vai esquecer disso aí. Então o inimigo, ele olha para a pessoa e ele vê que aquela pessoa está distante de Deus, e seja lá o que ela tiver para oferecer, algo de bom, que se destaque, ele passa a usar aquela pessoa. E o que eu estou falando aqui hoje
é que eu e você temos um banquete de dons do Espírito de Deus, e Deus quer usar a sua vida, Ele quer usar a sua vida. Ah, mas esquece esse negócio, fala de, mas quer dizer que eu tenho que ser obreiro agora. Esquece isso agora, esquece isso no momento. Para ser usado por Deus, não precisa ser obreiro. Para ser usado por Deus, precisa-se estar na condição de ser usado por Deus. Se você estiver na condição de ser usado por Deus, você traz mais vidas para a igreja do que qualquer obreiro que estiver aqui dentro. Então você precisa estar preparado. E para você estar preparado, você precisa entender como é que Deus trabalha na vida de uma pessoa. A pessoa não consegue entender. Vamos cair na real. O Espírito de Deus, Ele vai trabalhar com você, mas você tem que se conhecer. A pastora pregou que a sua parte tem que ser feita. O Espírito de Deus fala que, olha, o Senhor disse, o Senhor Jesus disse, lá no Evangelho de João, que o Espírito, quando vier, vos fará lembrar de tudo aquilo que vos tenho, que vos tenho falado, dito, falado. Significa que Ele não vai pôr na tua cabeça, você tem que ler a Bíblia. E quando você lê a Bíblia, o Espírito de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, vai te lembrar do que você leu e vai falar com você. Agora é interessante, que para ser usado por Deus, tem que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia? Tem ou não tem? Agora, para Deus mudar você, você não tem que se conhecer. Você sabia que uma pessoa que consegue ganhar meninos de rua, ele estuda sobre os meninos de rua, ele procura saber como é que esses meninos dormem, como é que esses meninos são, o que levou a maioria deles a parar na rua, o que levou a maioria deles a provar as drogas. E aí eles estão preparados para poder entrar nesse campo, e eles levam uma multidão de meninos para a obra de Deus, para a casa de Deus, porque eles estudaram sobre aquilo. Se você quiser vencer alguma coisa, você tem que estudar sobre aquilo que você quer vencer. Imagine, surge uma vaga de mecânica de automóvel. Você corre lá para fazer o teste, né? Chega lá, não sabe nem o que é um alicate. Aí o patrão fala para você, mas como que você quer ser um mecânico, você não sabe nem o que é um alicate? Mas a vaga surgiu. Agora, se você estiver preparado, você pode entrar nessa vaga. Só que você se esquece de se autoestudar. Você tem que procurar saber quem é você. Você tem que olhar para o seu passado e ver onde é que você tem errado. Quais são os pontos que você tem errado. E você vai descobrir que existem momentos na sua vida que é melhor você não abrir a boca. Que existem momentos na sua vida que é melhor você ficar quietinho. Ainda que você tenha uma vontade de falar, você não pode. Porque se você falar, você vai se arrepender depois. E você vai tentar provar para aquela pessoa, não era isso que eu queria dizer, mas você disse isso. O seu trabalho só vai piorar. Então você precisa de se conhecer, procurar saber quem é você. Olha, eu errei naquela situação, porque a pessoa falou isso para mim, e eu na lata respondi, eu nem orei, eu nem pensei, eu abri a boca, depois eu me arrependi e falei, acabei de falar uma besteira. Sabe quando você vai vencer isso? Eu estou falando agora de temperança, domínio próprio. Domínio próprio. Você tem que saber quem é você para ter domínio próprio. Estudar mais sobre a sua vida, olha mais para o passado, aprenda com os erros. Olha, se eu estiver em tal ambiente, olha, se eu for falar com tal pessoa, se eu for falar de tal assunto, esse assunto me irrita, eu não venci isso aí ainda, isso aí não vai dar certo. Se eu falar nessa hora, se eu vou querer responder, olha, amanhã tal pessoa vai vir na minha casa. Você já começa a se preparar. Por quê? Porque você agora fez um doutorado sobre a sua própria pessoa. E quando você faz isso, o Espírito de Deus, ele começa a trabalhar com muito mais poder sobre a sua vida. Por quê? Porque você entrou no interesse para ter uma mudança sobre o seu próprio caráter, sobre a sua própria temperança, para que você tenha um domínio próprio. Jamais isso irá acontecer se não houver esse pensamento. Jamais. Tudo que você quiser vencer, você precisa de estudar sobre aquele assunto, para que você possa vencer aquilo que você quer vencer, e quer ser senhor daquilo. Nós
temos o padrão, o modelo de alguém que demonstrou, deu um show de domínio próprio. Quem? A pessoa de Cristo. Porque Jesus, a qual eu e você temos que ser parecidíssimos com Ele, Jesus, no momento em que Ele mais precisou, Ele não tinha ninguém do lado dele. No momento em que Ele mais precisou, nem Pedro, nem João, que encostava a cabeça no seio de Jesus, que significa ter comunhão com Deus, tá? Nem mesmo João estava lá. Eles ficaram de longe, quando Ele estava sendo levado. Naquele momento todos abandonaram o nosso mestre. Ele viu aquela multidão, quando Pilatos falava que ele não tinha feito nada, que não era digno de morte. Ele via aquela multidão porque Ele veio salvar, gritava: crucifica-o, crucifica-o. E quanto mais Pilatos tentava resolver a situação, mais o grito era forte: crucifica-o, e Barrabás, soltem Barrabás, e Jesus o Nazareno, crucifica-o. E naquela hora, naquele momento, Ele continuou pensando em você, pensando em mim. Isso é um show de domínio próprio. Imagine naquele momento, todos o abandonaram, não tinha ninguém ali. Imagine, Ele continuou. Imagine Ele no Getsemane, suando gotas de sangue, agonia. Ele sentiu tanta agonia que pingava do seu suor, transformou-se em gotas de sangue. E Ele dizia: todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Isso é um modelo de domínio próprio. A igreja tem que expandir, ela tem que crescer, ela tem que buscar esse domínio. Isso é inaceitável, sabe? Muitas vezes, como o apóstolo Paulo fala: olha, se o outro irmão te prejudicou, não taca ele na justiça, toma um prejuízo. E a gente vê muitas vezes uma pessoa da igreja, porque alguém passou, porque não viu, porque não cumprimentou, alguma coisa com a cara virada, porque aconteceu alguma coisa dentro da família, ou dentro dos familiares, aí já muda a cara, já te cumprimenta de qualquer jeito, já não quer mais vir para a igreja, já muda totalmente, a pessoa é transformada, aí você coloca ela do lado de um soldado mundano, de uma pessoa que foi preparada por psicólogos do mundo, aquele fazendo o que ele tem que fazer, para poder honrar a comedores de arroz com feijão. E muitas vezes aqueles que devem honrar a Deus, o Criador, cometendo esse tipo de coisa. A igreja precisa de mudança. Ela precisa se colocar na posição e de falar: olha, eu tenho que buscar esse domínio. Que se eu olhar se alguém está fazendo, se não está fazendo, se deixou de fazer, se chegou atrasado, se não está na hora, seja lá o que for, se eu preguei, se eu não preguei, se eu orei, se eu não orei, se eu não tive oportunidade ainda, mas se manter como um soldado, temperança, algo que somente Deus pode conceder para a pessoa. Esta pessoa, ela vai ser transformada por Deus. Glória a Deus. Deus não trabalha na vida de pessoas infantis, de meninos. Deus trabalha na vida de pessoas que são soldados, que são guerreiros, que são valentes, que são pessoas que vão sempre adiante. Aleluia! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esse é o exemplo. Imagina, soou gotas de sangue, né? Tanta agonia, abandonado, machucado, injustiçado, tudo isso, sem ter culpa de nada, ele se manteve na posição. É triste saber que muitos cristãos são mais parecidos com Nabucodonosor do que com Cristo. É verdade. Se você estudar a vida de Nabucodonosor, você vai ver que Nabucodonosor, ele governou um império, mas ele não conseguia se autocontrolar. Ele era um homem totalmente descontrolado. E aí Deus mandou ele pastar 7 tempos como os animais, e aprender que quem manda em cima nos céus, embaixo na terra, em tudo, é somente Deus e mais ninguém. Glória a Deus. Mas ele era uma pessoa que controlava tudo, e muitas vezes nós pensamos: será que eu não estou com síndrome de Nabucodonosor? Porque eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo, eu tenho sabedoria para isso, tenho sabedoria para aquilo, sabe? Eu sou uma pessoa apto para isso, apto para aquilo.
mas se acontece algo em mim, descontrolado, não tem controle, não há controle, é terrível isso. Situações, hein? Ai, meu Pai, todos nós precisamos disso, todos nós. Uma vez, furou o pneu da minha moto lá, ó, em Campinas. A moto do lado assim, ó, bem que eu passei o pedágio. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Deus é maravilhoso, glorificado seja o nome do Senhor, papai, irmã. Daqui a pouco passou, amigão, tá indo para a sua casa? Tô. Eu não entendo a terminar a minha oração. Mas há situações que é terrível. Você pensa que eu nunca perdi o controle? Deixa de ser bobo. Você acha que essa palavra não falou comigo? Mas é claro que ela falou. Houve situações que eu perdi o controle. Perdi o controle, vou buscando controle, e falei, Jesus, faz essa Towner pegar. Graças a Deus. Há situações que parece que o inimigo ele pesa em cima de você para te fazer iracundo, para te fazer perder, e aquilo ali dá mau testemunho. Isso é síndrome de Nabucodonosor, alguém que governa o império, mas é descontrolado. Domínio próprio só tem uma forma. Deus, ele vai te ajudar, amém? O Espírito Santo vai te ensinar, mas a palavra do Senhor é muito clara. Ó, o Espírito conspira contra a carne contra o Espírito, vai ter uma luta. Lá em Efésios diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então o Espírito vai pegar a palavra que você está buscando e vai lutar contra os argumentos do inimigo, para que você se torne segundo a vontade de Deus. Isso é o que ele vai fazer. E quando você começar a buscar autocontrole de si mesmo, começar a se conhecer, você acha que isso aqui não é de Deus? Ele vai usar esse estudo sobre você mesmo, mais a palavra de Deus, e você vai vencer aquilo que você ainda não conseguiu vencer, em nome de Jesus, amém? Mas graças a Deus, que aqui ninguém precisa disso, né? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Todo mundo, graças a Deus, é pro vizinho, né? Não é para nós. Vamos se colocar de pé, em nome de Jesus. Aí tem alguém que já falou, eu preciso. Obrigado pela sinceridade, não vejo nela. Mas alguém precisa? Todo mundo precisa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Então, eu não quis exaltar os dons do mundo, mas eu quis dizer como eles conseguem fazer aquilo. Se eles fazem aquilo, é para nós fazermos muito mais. Incomparavelmente. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Vamos encerrar juntos. Deus é bom, aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós agradecemos por essa mensagem, Pai. Pedimos que o Senhor esteja derramando sobre a tua igreja tudo aquilo que a igreja precisa, Pai. Que o Senhor leve a cada pessoa aqui em segurança para a sua casa. O Senhor dê vitória nesta semana sobre os teus filhos, ó Pai. Louvado seja o teu nome. E que o grande amor de Deus, ó Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho, a doce e eterna comunhão com o Espírito Santo venha a ser sobre a igreja. A igreja diz: amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.